Então tá bom, gente. Boa noite, primeiramente. Feliz dia a todas as mulheres, né? Para vocês também. É uma data especial para algumas, para outras um dia comum, porque a vida da mulher é sempre corrida, né? E é trabalho, é filho, é casa, é às vezes pai, mãe, um monte de coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Até onde que tudo isso é peso, quando que fica demais, quando que a gente precisa descansar e quando que isso influi na nossa saúde física, mental e até mudam os padrões nosso de comportamento, né, por causa do que da sociedade cobrar muito da gente. Então, por isso eu trouxe a Sônia, que é líder de grupos de desenvolvimento no GPS, que é uma comunidade que nós três fazemos parte, onde eu as conheci. É um grupo lidera aí mais de 40 mulheres, né? A gente chama de anfitriã, então ela conhece bem como aí as mulheres trocam experiências para tentar se desenvolver, as dificuldades, os desafios, as conquistas também, né, Sônia? E a doutora Fernanda, que é terapeuta, trabalha com a medicina integrativa, tem uma clínica em Santa Rita, do Passa Quatro, e vai falar aí um pouco da saúde integrativa, que eu quero conhecer, e como que isso influencia. Bom, para começar, eu acho que eu queria saber o que representa essa data para vocês hoje, né? Dentro do que vocês trabalham e como mulher. Quem quer começar? Bom, hoje eu li uma frase extremamente interessante e falei, vou levar para a live, porque eu achei essa frase realmente incrível. Metade do mundo são mulheres e a outra metade são filhos dela. Então, a importância do Dia das Mulheres, porque além de mulher, é mãe, é esposa, é avó, é irmã. A mulher, ela é uma parte incrível do universo. A mulher, ela simboliza, né, sabedoria, ela simboliza valorização, essa intuição feminina que só nós sabemos, né? O que é, né? O quanto é eficaz, essa delicadeza, essa essência. Então, o Dia das Mulheres, para mim, é um reconhecimento, é uma valorização, são conquistas, né? Que nós, mulheres, conseguimos, né? Com inspiração por igualdade. E aí, a igualdade aqui, na verdade, é por direitos e justiças. E justiça, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, um pouco com relação a isso. As mulheres se apoiam mutuamente. E isso só leva a gente ao progresso, não é verdade? Sim, com certeza. Eu acho também então, o respeito, né? Eu acho legal, principalmente entre mulheres. Foi compartilhei um vídeo da Madonna hoje e ela falava justamente sobre isso, né? Não só a amizade, mas a questão do apoio, da gente respeitar a posição das outras mulheres, o que elas estão tentando, o que elas estão passando, porque eu acredito que a gente está onde tem que estar e naquele momento a gente faz o que a gente dá conta. E aí o apoio, né, serve nesse sentido, né, para além do que a gente não consegue enxergar. Exatamente. Então, a Fer falou que ela estava pesquisando, né? E eu pesquisei da onde vem esse dia, né? Como que inventaram, né, esse dia. O que aconteceu foi que 129 mulheres morreram queimadas em Nova York em 1909.
elas estavam fazendo uma greve numa fábrica, e aí foram queimadas. Então, daí em diante, fizeram uma homenagem para essas mulheres e fizeram o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Porque é internacional, isso que é legal, né? Não é Isso é só no legal. Brasil, é internacional. Então, eu achei assim, muito interessante o porquê, né? Que fizeram o Dia Internacional da Mulher. Então, teve esse motivo, né? Muito legal. E é isso mesmo que a Fer falou. Nós somos, através desse dia, a mulher é vista, né? É valorizada. Então, é muito importante para a nossa classe. Falando em valorização, que isso é uma das premissas que, pelo menos nós três temos carregado. Claro que toda mulher quer ser valorizada, mas a gente está né, tentando não carregar essa bandeira, mas buscar mais isso. Sim. Fernanda, você que é terapeuta e aborda a saúde integrativa. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas o que é a saúde integrativa e como que isso ajuda a mulher na questão da valorização, do bem-estar físico e emocional. Então, Eu acho que vamos agrega lá. tudo. O que é a saúde integrativa? A saúde integrativa, ela tem os pilares, que é o físico, o emocional e o espiritual. E a gente classifica, né, os pacientes em três, que é não doente, doente e saudável. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que estão saudáveis, mas, na verdade, elas só estão não doentes, encaminhando para uma doença. E é a grande maioria. A gente teve uma pandemia há pouco tempo aí, que vimos muito isso, né? Pessoas classificadas saudáveis morrendo. Por quê? Não tinha esse conhecimento e julgavam estar saudáveis. Levando isso em consideração, a medicina integrativa, ela acredita no equilíbrio, né, entre esses três pilares, do físico, do emocional e do espiritual. Levando em consideração que hoje já tem artigos científicos comprovando isso, que 90% das patologias se iniciam do emocional, a medicina integrativa, ela vem para integrar o indivíduo como um todo. Então, eu olho para esse indivíduo em tudo, tá? O emocional dele, como está o emocional dele hoje? Como está o físico dele? Já atingiu o físico? Ele tem alguma coisa nesse físico? Como que está esse terreno biológico dessa pessoa? Está saudável? Não está? Está faltando nutrientes? O que está acontecendo com esse indivíduo? Levando em consideração que o indivíduo é único, não existe ninguém igual a ninguém. Então, esse estudo, essa profundidade é de indivíduo para indivíduo, não tem receita de bolo. E aí, isso leva, porque a gente conhece a genética, né, que o nosso pai e nossa mãe, né, através dos genes deles, a gente tem os nossos. Só que a genética, ela só mostra pra gente qual é o elo fraco do nosso corpo. Não necessariamente ele vai mostrar o que vai ocorrer de doença ou não com o nosso corpo. Isso o que mostra é a epigenética. O que é epigenética, Fernanda? É o ambiente que você está inserido. Então, nesse ambiente que você está inserido, vai mostrar, vai dizer qual doença vai instalar em você. Porque se você está num ambiente tóxico, você vai ficar tóxica. Se você comer alimentos tóxicos, você vai intoxicar. Se você ficar com pessoas tristes, você vai entristecer. Se você ficar com pessoas felizes, você vai ficar feliz. E se você conviver num grupo onde esse grupo busca objetivos como você vai alcançar. E aí, levando
mais em consideração a mulher, que é, né, o que vamos falar aqui hoje, eu costumo comparar a mulher como a lua. A mulher é cheia de fases, né? E como a lua, exatamente, a lua tem as 4 fases e a mulher também. Quando a gente imagina, por exemplo, a lua nova é quando começa o ciclo da mulher. Quando inicia o ciclo da mulher? Quando ela menstrua. Então, quando a gente leva em consideração isso, a gente compreende que a lua, né, e a mulher, que com esse ciclo, por exemplo, a lua nova com a menstruação, ela fica num momento mais de inspiração, ela tem novas intenções, só que ela precisa de um autocuidado maior. Então, nessa fase, na maioria das vezes, eu falo para tentar meditar, levar em consideração essa meditação. É uma fase que a mulher precisa fazer rituais de limpeza, rituais de equilíbrio energético. Então, quando você compreende a fase da mulher, né, você entende o que essa mulher precisa naquele momento. Por exemplo, depois da lua nova vem a lua crescente. E a mulher termina o seu ciclo menstrual e se prepara para quê? Para ovular. O que acontece nesse período? A energia da mulher começa a melhorar, ela tem mais vontade de fazer as coisas, ela tem mais expansão, ela começa a ter um pouco mais de clareza, ela consegue ser mais funcional e automaticamente o emocional dela também vai melhorando nessa fase. Aí depois da lua crescente nós temos a lua cheia, que é quando a mulher está no pico de energia, quando a mulher está com a clareza em dia. Eu falo que essa fase é a melhor fase para a mulher tomar as decisões, porque a clareza está ótima e a mulher está no pico de energia. Então, assim, você imagina que nesse momento a mulher está preparada para quê? Para gerar outra vida. Então, imagina como esse corpo da mulher está tudo funcionando direitinho, do jeito que tem que ser. Então, nesse momento, se a gente levar em consideração essas fases, a mulher está apta a tomar decisões, a fazer aquele esporte radical, sabe? Que a mulher quer fazer. Esse é o melhor momento, porque ela está preparada, tanto emocionalmente como fisicamente. E aí tem a lua minguante, que é quando a mulher entra em fase lútea, que a gente chama, que é a fase da famosa TPM, que é a tensão pré-menstrual. E aí o que acontece com essa mulher? A energia baixa, ela fica mais deprimida, ela fica mais quietinha. Por quê? Porque esses hormônios femininos, eles reduzem. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar que nós, mulheres, não deveríamos tomar decisões tão importantes. É lógico que tem decisões que é dia a dia, não tem como fugir. Mas, assim, se é uma decisão tão importante, não tome nesse período. Quando eu falo de fases, né, é para que a mulher compreenda que nós somos cheios de altos e baixos. Isso faz parte do nosso corpo. E quando a mulher compreende esses altos e baixos, a mulher sabe o que fazer naquele momento. Ela sabe qual a melhor decisão, o que é melhor para o físico, o que é melhor para o emocional, o que é melhor para o espiritual. E quando a gente fala de espiritual aqui, nada tem a ver com a religião em si, porque aqui cada um tem a sua religião, mas em si, no que você acredita. Né? E a espiritualidade é a sua essência. No que você acredita? Porque cada um acredita em uma coisa e está tudo certo. Só que isso é importante para a sua saúde. Legal. Achei bacana isso. Depois eu quero escrever sobre isso.
Eu acho que é um pouquinho assim, para compreender um pouquinho mais do que é essa medicina integrativa. É integrar mesmo, é entender, é compreender o ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano é uma máquina fantástica. Só que essa máquina, ela é cheia de engrenagens. Quando uma engrenagem trava, complica todas as outras. Quando você consegue compreender como esse ser humano funciona, como essas engrenagens funcionam, você busca a causa do que levou aos sintomas que a pessoa tem. E com isso você consegue fazer com que esse paciente se torne saudável novamente. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar do que chega no consultório para você. Ô, Sônia, fala um pouco né, dessa experiência. Desde quando que você é anfitriã do GPS e como que é essa experiência de estar aí semanalmente com 20, é que você tem 2 grupos, né? Então, umas 40 mulheres. Existe essa questão do desabafo, da dificuldade, da reclamação, da vida ser muito cheia, tá muito pesada, de não sobrar tempo. Que as mulheres, como que é essa troca que costuma chegar até você? Porque as mulheres se escondem muito também, né? A gente acaba escondendo. Sim. Sim. Mas como o GPS é um lugar muito seguro, então eu acredito que elas confiam muito, muito mesmo. Porque sabe que nós estamos aqui para apoiar, né? Não para julgar. E eu estou no GPS desde o início, né? Quando começou, lá sou membro fundadora, e então faz 1 ano e 5 meses. Então já passaram assim muitas mulheres, né? Porque a gente vai trocando, vai regionalizando, e então eu conheci assim, eu acho que mais de 200 mulheres. E eu tive o privilégio, né, de conhecer as histórias das mulheres, entendeu? Então teve histórias assim muito muito impactantes, sabe? Porque são mulheres incríveis. Todas têm as mesmas dores. As mesmas eu não digo, mas as dores são muito parecidas. Os problemas são relacionais e emocionais. Então, é muito O que é mais parecido. comum, Sônia? Mais comum é relacionamento. Para as pessoas ver se identificam. É relacionamento, porque não só relacionamento conjugal, é relacionamento com mãe e pai, é relacionamento filho, é relacionamento irmã, é relacionamento... Então, é relacionamentos que é o que pega mais, porque é ali que está a dependência emocional, e é ali que causa os danos, né? Que são a procrastinação, o medo, a culpa. Então, é onde elas ficam mais doloridas e não sabem que caminho seguir, não sabem. Então, aqui a gente tem as ferramentas, né? A ferramenta para elas chegar nos seus desejos, nos seus sonhos, e eliminar essa dependência e esses medos. Então, é um programa maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito feliz porque além do programa ser um programa completo, né, que tem as ferramentas, os protocolos, o Pense Comigo. O Pense Comigo eu acho mais maravilhoso, porque a gente tem esse contato, né, essa conexão de olho a olho, e os áudios diários e os encontros. Então, os 2 encontros semanais, né, que o Elton e a Tabita faz, mas E o GPS, ele tem essa possibilidade de qualquer momento que você está passando por uma situação, você faz um Pense Comigo ali pelo WhatsApp. Então, o grupo vai te responder e vai tirar você daquela aflição, né? Porque é a aflição que dá quando você não sabe o caminho. Então, é fantástico. Eu acho fantástico. Eu ajudei essas mulheres, mas eu fui mais ajudada, entendeu? Eu tive muito progresso através desses Pense Comigo, através desses encontros, eu fui me lapidando e fui moldando a minha vida para que seja uma vida leve, né? Uma vida que a mulher
precisa ter uma vida leve. Quando eu pensei nesse encontro e pensei em vocês assim, foi porque hoje é um dia para a gente celebrar, como você falou, um dia de valorização, muitas mulheres são homenageadas, presenteadas, né? Mas eu quis falar justamente dessa questão de peso, porque na internet o que a gente vê é muito essa bandeira, né? As mulheres sempre lindas, sempre arrumadas, e tem essa questão muito de rótulo, né? Tem, né, o feminismo, eu não sou contra o feminismo, né? Eu acho que ele tem também seu objetivo, seu motivo, mas assim, para a gente falar um pouco desse outro lado, sabe? A gente, não é que a gente esconde, a gente expõe, mas não nesse ambiente virtual que a gente está falando, né? É uma coisa que, para muitas, e o que eu percebo dentro de peça, as mulheres ficam muito caladas nisso. E eu acho que a experiência e a troca, quando uma fala, a outra se identifica, a gente fez aí o caminho de volta, que a gente viu mulheres chorando. Então, assim, às vezes, não gosto também muito da romantização, né? Ai, porque a mãe faz tudo, a esposa tem que ser perfeita, a mulher tem que ter o corpo perfeito. É muito rótulo, muita bandeira. Eu acho que isso é muito pesado, né? A gente tem que também desconstruir isso. Eu não sei se isso chega no seu consultório, Fernanda. Como que as mulheres chegam para você? Como que isso emocionalmente, ou o que elas levam para você quando elas te procuram? É físico, é mais emocional? Então, na verdade, eu consigo fazer uma análise completa, porque muitas vezes essas mulheres vêm fisicamente com dores físicas, mas que têm o fundo emocional. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher chega com dor muscular, e aí quando você vai, né, investigar, você sabe que ela passou por raiva, que ela passou por desconforto, e isso causou a dor muscular. Ou ela chega até mim com problemas ósseos, e quando você vai investigar, essa pessoa está com medo extremo. Ou, de repente, essa pessoa, ela chega para mim com a parte respiratória muito comprometida. E aí você vai investigar, isso tem uma tristeza profunda dentro. Então, muitas vezes chega pelo físico e tem tudo a ver com o emocional. Ou muitas vezes essas mulheres chegam até mim pelo emocional, né? Mas que já começou a atingir o físico, porque lembra que eu falei no início, 90% das patologias se inicia do emocional. Então, elas chegam até mim com determinadas características que, quando a gente vai investigar, tem esse fundo emocional, né? Elas não vêm só pelo emocional, elas vêm muitas vezes pelo físico. Por quê? Geralmente, principalmente as mulheres, porque as mulheres vestem a capa de guerreira e falam: eu consigo, eu posso, eu aguento. E quando ela procura ajuda, é porque ela está no limite, ou ultrapassou esse limite, né? Então, muitas vezes ela chega até mim já arrastando, porque não aguenta mais. E aí você vai investigar com o físico totalmente comprometido, e você vai investigar o gatilho que levou a esse físico, e você vai descobrir que a causa é emocional. E aí tem que cuidar tanto do físico como do emocional. Na maioria das vezes é isso, principalmente com as mulheres. Por isso que o remédio é sintomático. Eu falo que o remédio é sintomático, né? Não trata a causa, muitas vezes. Exatamente, porque assim, as pessoas chegam para mim com sintomas, tá? Vou dar um exemplo de dor muscular. Eu tô com uma dor muscular. Se ela tomar o remédio, vai resolver? Não. É a causa do problema dela? Aí você vai investigar. E muitas vezes você precisa trabalhar esse emocional para que o físico fique bem. Então, por isso que fala da medicina integrativa,
Porque a gente não avalia só os sintomas, a gente busca a causa, o que levou a tudo isso. E assim, né, eu estou dando exemplos mais claros, né, para que a maioria compreenda, porque a maioria aqui é leiga, mas muitas vezes isso mexe com hormônios, mexe com vitaminas, mexe com minerais, mexe com a parte neurológica. Muitas vezes a pessoa sofre infarto, sofre AVC por conta de uma parte emocional. Então é bem grave tudo isso quando a gente vai investigar a fundo aquilo. E aí é todo um histórico, é tudo. E detalhe, muitas vezes as pessoas chegam até mim para ajuda, mas você tem que ganhar a confiança da pessoa para ela realmente se abrir e você conseguir entender a causa que levou tudo aquilo. É uma verdadeira investigação. Legal. Eu acho que é o futuro da medicina, né? Dos tratamentos da pessoa. Não dá mais para ignorar a parte emocional das pessoas. Não, não dá. Com certeza. Porque, assim, ó, a medicina convencional, ela trata o quê? Ela trata sintomas, né? A pessoa chega lá com uma dor, então passa um analgésico, manda para casa, tá com uma inflamação, passa um anti-inflamatório, manda para casa, a pessoa tá com uma infecção, passa, se é uma infecção bacteriana, passa um antibiótico, manda para casa. E muitas vezes está tratando o quê? Sintomas, não está tratando a causa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma infecção bacteriana, tá, ela tá com a bactéria ali, precisa matar? Ok. Mas por que a imunidade dela caiu a ponto dela ficar exposta a essa bactéria? Essa é a pergunta. Então, o futuro da medicina é exatamente isso. E hoje, né, com essa terapia holística, que né, no meu caso, eu tenho conhecimento da medicina ocidental e tenho o conhecimento da medicina oriental. Então, fora diversos outros cursos ou várias outras coisas que eu fiz. Então, eu consigo agregar diversas técnicas para tratar do meu paciente. Porque muitas vezes os profissionais vendem o quê? Técnicas. Mas é um paciente, então você tem que colocar todo o seu conhecimento em cima dele, porque ele está confiando em você, o bem mais precioso dessa pessoa, que é a sua saúde. Sim. Sônia, fala um pouquinho da dificuldade das mulheres de falar não. Nas relações, você falou das relações, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Não só o afetivo, né? Mas eu acho que até relacionamento com os filhos. Você acredita que as mulheres têm muito essa dificuldade de falar não, de conversar e de expressar o que elas estão passando? Sim, porque as mulheres, elas foram treinadas a se doar. Então, isso já é da época dos nossos avós, bisavós, então veio nessa, né, toada. Então, as mulheres, elas têm muita dificuldade de falar não. Eu acredito que é bem mais que os homens, porque elas sempre acreditaram, né, que a mulher foi feita para carregar o peso do trabalho, o peso da casa, o peso dos filhos. E então, quando eles falam nos pontos, nas comemorações, mulher guerreira, me incomoda, porque eu acho que a mulher não tem que ser guerreira, sabe? A mulher tem que ser leve. E elas demoram para entender isso. Tem que ser muito protocolo, muita conversa. Você, como a Fer falou, investigar da onde isso, essas crenças, né, limitantes, de quem que elas aprenderam isso e por que elas estão seguindo com isso, né? Então, elas têm essa dificuldade pela dependência emocional, que é muito forte, e
dando uma diquinha. O que cura a independência emocional? A ambição. A ambição não é a ambição de você querer muito dinheiro, querer, não. É você ter um sonho. Esse sonho que vai limitar de você parar de dizer só sim, sim, sim. Então, são vários porquês delas, né, ter essa padronização. Às vezes é pelo padrão mesmo, não vamos entrar nos nossos padrões que a gente fala, porque as pessoas não vão mas entender. Os padrões sociais mesmo. E outra, eu acho que hoje valorizam muito esse papel da mulher guerreira. A gente acaba comprando, quando vocês nunca acabaram comprando um pouco isso? Eu já vi em certos momentos comprando esse papel. Sem entender, é isso que eu falo, sem entender que a gente vai aceitando que tudo fica em cima da gente, que a gente tem que fazer tudo. Sim, efeito manada, né? Porque assim, você ouve, você compra, sou guerreira. Só que hoje para nós, que somos uma sociedade divergente, não é legal ser guerreira. A guerreira carrega muito peso, né? E aí aonde que vai acontecer o que você acabou de falar? Falta de falar não vai ocasionar problemas físicos, né? E às vezes a mulher não sabe falar não porque ela quer ser vista, ela quer ser importante, ela quer ter aquilo tem uma utilidade para ela, mesmo sendo errado, né? Ela tem uma utilidade, eu sou importante aqui, ó. Eu faço porque não tem mais ninguém. É só eu mesma que consigo fazer isso, que dou conta de fazer isso. E não delega. A mulher tem muita dificuldade de delegar. Sim. Então, eu acho que a maioria, né, das mulheres que a gente conversa tem essa dificuldade de falar não. Fernanda, e é o que vai ocasionar a dependência emocional. Não, é o que vai ocasionar a dependência emocional. Porque ela não vai se priorizar. E se ela não se prioriza, ela está priorizando alguém. E aí ela deixa de olhar para ela e deixa de realizar. Então, é aquela mulher que acaba ficando até insegura. E a insegurança, que é o maior, eu acho que é o maior dano da mulher, é a insegurança. Sim. Tem a confusão do que é amor e do que é a dependência emocional. Sim. Eu confesso assim que essa definição de dependência emocional para mim era um pouco diferente. Mas a gente confunde amor com dependência. E assim, eu percebi isso quando eu perdi o meu filho, né? Porque aí que você percebe a dependência, mas depois você constrói e você recupera o amor. Você vê que o amor fica ali, independente da presença física, enfim. E tem a questão do apego também. A gente até podia fazer uma outra só sobre isso, porque às vezes as pessoas também não sabem essa distinção de amor, apego e dependência emocional. E eles são distintos, né? Débora, a dependência emocional, ela traz danos. O amor, não. Sim. Entendeu? A dependência, ela traz a culpa, ela traz o medo, ela traz a procrastinação, entendeu? O amor, não. Então, é aquela história de você ter vínculos fortes com as pessoas, que é o amor, mas limites claros. E isso do dano acontece nas relações mais próximas que a gente tem. Sim. E às vezes dentro de casa. Porque é dentro de casa que a mulher sente muita culpa, sente insegurança, não tem confiança, às vezes esconde as coisas por medo, né? Você nunca vai ter dependência emocional com pessoas que você não ama, que você não gosta.
É só quem que você ama que você vai ter dependência emocional. Percebe? É. Ô, E é Fernanda, onde a Fernanda entra, porque aí ela vai tirar essas dores. Uma coisa que eu queria falar com a Fernanda é a questão do sobrepeso. Chega muito essa questão do emagrecimento para você, e como que isso tem essa relação com essa tríade que você falou, de emocional e do físico. E com isso que aqui a gente está falando, né? Porque geralmente tem gente que come compulsivamente justamente por questões emocionais, né? Como que você vê isso daí? Chega muito isso no consultório para você? Então, vamos lá. Quando a gente identifica, para mim não chega tanto, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre esse assunto porque eu acho extremamente interessante. Principalmente para as mulheres, né? Essa questão de sobrepeso, ela tem uma utilidade. Ou é proteção, né? Ou é por destaque. Porque a mulher, ela muitas vezes, ela não consegue se equiparar. Lógico que eu não estou falando de todas, ok? Estou falando em algumas situações, mas ela não consegue se igualar com as pessoas que ela convive. E às vezes, por alguns danos que ocorreram, ou na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta mesmo, faz com que isso fique evidente. Então, muitas vezes, usa essa gordura para alguma utilidade, né? Então, muitas vezes é aquela mulher que tenta emagrecer e não consegue. Por quê? Essa gordura tem uma utilidade para ela. Em algum momento, para alguma pessoa que ela convive, porque, lembrando, é o que a Sônia falou, são pessoas que estão no nosso convívio. Então, isso tem uma utilidade. Não é porque a pessoa é preguiçosa, não é porque a pessoa não faz atividade física, não tem nada a ver isso. Isso é emocional. E muitas vezes a pessoa procura nutricionista, procura personal, procura médico, procura nutrólogo e ninguém consegue solucionar. Por quê? Porque é emocional. Tem ali, aconteceu um gatilho em algum momento que fez com que isso ocorresse na vida dela. Para o quê? Para uma utilidade. Acho que nesse caso até a Sônia pode falar um pouco melhor, porque eu acho que a Sônia entende até melhor esses fatores, né, que eu comecei a falar, porque a mulher precisa a mulher que está, né, acima do peso, tem mulheres que comem porque gostam e tá acima do peso e de acordo com elas está ok, mas tem pessoas que tentam todos os meios e não conseguem emagrecer por conta desses gatilhos emocionais que usou para aí usa essa gordura para alguma utilidade. Aí eu vou deixar a Sônia para poder complementar um pouquinho aí. Sônia, você está concluindo, né, fazendo o seu curso de análise corporal. Isso é muito interessante também. Então, eu achei muito interessante, veio a calhar essa live, porque eu estou terminando, né, e a certificação, então está no forno aí a minha mentoria, que eu acredito que daqui 2 meses sai. E eu tenho estudado muito sobre esse excesso de peso, e eu quero fazer uma mentoria por excesso de peso. A Fer falou certinho, é o destaque, ela falou a proteção, mas também tem a força. Então, assim, quando a mulher ela não consegue falar não, que ela tem que carregar todo esse peso, ela tem que estar forte. E às vezes ela não consegue mesmo emagrecer, porque se ela emagrecer, ela fica fraca. É inconsciente, entendeu? É muito inconsciente. Aí com análise corporal pelo corpo, né? Quem não conhece análise corporal, pelo desenho do corpo,
a gente faz a análise de como a pessoa funciona, como a mente dela funciona. E desses são 3 traços que faz a pessoa a ter o excesso de peso. Um é esse, que é a força, a outra é o destaque, e a outra é a proteção. Então, a proteção é aquela mulher que ela gosta muito de estar com pessoas, ela gosta de conversar, ela é muito comunicativa, ela é muito sensível, ela sente que o outro está sentindo. Só que como ela sente, ela acha que o outro também vai sentir o que ela está sentindo. E não é verdade, porque cada um funciona de um jeito. Aí o que acontece? Aquela mulher que ela não consegue botar as emoções para fora, ela come, entendeu? Ela usa essa boca, desde para falar, para se comunicar, para ter sensações mais gostosas, ela usa para comer. Então, assim, lógico que todo emagrecimento é um déficit de caloria. Se você comer demais, você vai engordar. Então, nesse programa, você tem que continuar fazendo a dieta, fazendo exercício, mas se você entender que você não precisa dessa utilidade que a Flor acabou de falar, você emagrece, tá? Então, é a força que eu falei, que é aquela que quer carregar o peso, essa que é a comunicadora, e a outra é aquela que se acha assim, se acha não, ela funciona como perfeita, ela se acha perfeita. Então, tudo que ela vai fazer, ela quer fazer o melhor possível. Então, esse traço, é que eu não quero falar os traços, senão pode confundir as pessoas. Esse traço, quando ela quer ser escolhida, quando ela quer ser vista, ela acaba ficando maior, porque aí ela é vista. Chamando a atenção do parceiro, ou das pessoas que ela quer chamar a atenção, ela fica grande, entendeu? Ela não consegue emagrecer. Mas eu acho que vai estender muito se a gente falar sobre isso. Na verdade, é muito interessante. Esse bate-papo nosso é um esquenta, porque eu quero fazer uma entrevista separada com cada uma de vocês, porque, assim, para quem conhece um pouco da análise corporal ou da saúde integrativa, tem acesso a esse conteúdo, mas para a esmagadora maioria não conhece esse tipo de tratamento, essa forma de olhar a saúde e o comportamento das pessoas. Então, eu acho muito interessante a gente divulgar isso para ampliar mais essa visão. E sabe quanto que você escuta as pessoas falando que o sobrepeso tem utilidade, né? Quando que você escuta falar que, assim, dentro do holístico, a terapia holística, ela é até mais divulgada, mas a saúde integrativa é muito interessante porque ela envolve toda a questão hormonal, neurológica, então, assim, eu acho que tem que abrir cada vez mais espaço para isso. Aí, só para fazer um adendo, além da parte emocional, que usa essa gordura para utilidade, quando a gente olha para o terreno biológico dessa pessoa, a gente vai ver que ela está intoxicada, que ela está inflamada. E aí, ela tenta, né, emagrecer mais. Com esse processo inflamatório crônico que está, com essa intoxicação toda, que as células não conseguem trabalhar da maneira adequada, não conseguem emagrecer. Aí faz o déficit calórico, mas não emagrece. Por quê? Porque tem que cuidar de todo esse terreno biológico, além do emocional. Então, é por isso que eu disse, não pode falar assim, não, é só isso. Vamos fazer uma análise corporal, vamos entender como a gente funciona, porque é um autoconhecimento. São testes? Não, eu faço análise, eu olho para você, são 6 partes do corpo, entendeu? Cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. Então, a gente olha essas partes, eu tenho uma tabela, eu ponho a numeração de cada
quanto que você tem de cada traço no seu olho, na sua boca, na sua cabeça, no seu quadril, no seu tronco e nas suas pernas. Aí a gente faz essa pontuação, eu vou chegar em quanto porcentagem você tem de cada traço. E aí eu vou te falar os picos. Você é mais isso ou mais aquilo, entendeu? Mas nós todos temos os 5 traços, e nesses traços nós temos os nossos recursos e as nossas dores, entendeu? Quando um desses traços está na dor, geralmente você carrega os outros para a dor também. Então você vai trabalhando todos os traços, você vai ficar em equilíbrio, entendeu? É um autoconhecimento. Quando você percebe, hoje eu não estou legal, mas qual traço meu que não está legal? Você vai identificar. E aí, depois que eu analiso tudo isso, que eu te falo, todos os seus recursos e todas as dores, eu vou te dar ações para você sair dessa dor, daquele traço específico, entendeu? Então, geralmente, essa mulher que está sobrepeso, ela tem esses 3 picos na dor. É para trabalhar esses 3 aqui. E como a Fer falou, a medicina, ela vai contribuir muito, mas se a pessoa não trabalhar o emocional dela, porque o dia a dia dela, que ela está todos os dias se relacionando, comendo, fazendo um monte de coisa, um monte de tarefas, às vezes até muito mais do que ela consegue. Como que ela vai conseguir pôr esses traços no recurso? Entendeu? Ela tem que saber que ela tem que colocar esses traços no recurso para ela poder equilibrar. Uhum. Então, eu acho que é muito legal a Fernanda e eu fazer essa colocação, porque é uma coisa que conecta, interage, né? Sim. A medicina integrativa com a análise. Porque a análise nós vamos trabalhar a mente, né? Entendeu? Como sua mente funciona. E é tão legal, gente, porque além de você se conhecer, você vai começar a entender como o outro funciona. Porque por causa dos traços, né? Que a gente explica certinho. Então, você sabe lidar com o outro. Então, tem muitas histórias de que o casal fez, ou a mãe e o filho, nossa, mudou o relacionamento. Porque uma não aceita que o outro fica mais dentro do quarto. A outra quer sair, quer conversar, quer não sei o quê. Então, você tem que conhecer esses traços para você lidar melhor com as pessoas, entendeu? Então, é muito legal. Muito interessante. Olha, a nossa live já está quase chegando a 1 hora, você acredita? Passa muito rápido. Nossa, passou mesmo. O que eu queria das duas agora, né, é que, assim, para aquela mulher que acordou hoje, pegou o celular, olhou lá um post comemorando e falou que Dia das Mulheres nada, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho um monte de coisa para fazer, ninguém me ajuda, isso daí é tudo uma besteira, e blá, blá, blá. Essa mulher que está estressada, essa mulher que reclama de tudo, que está em relacionamento ruim, que está com a vida detonada e não esconde mesmo. Dentro da saúde integrativa, que conselhos ou que dicas você deixa, ou que mensagem você deixa para essa mulher? Tirar esse peso e ficar mais leve, né? Tá. Eu acredito que, primeiramente, a mulher precisa se conhecer, porque a maioria, isso a gente está falando hoje especificamente para as mulheres, mas eu falo para todos, precisa se conhecer, entender as suas emoções, entender as suas dores, compreender o porquê está dessa forma, né? Porque, assim, isso é uma reação. Por que essa reação? O que está levando a essa reação? Por que essa pessoa está assim? Então, eu aconselho o quê? A cuidar melhor de si, olhar para si, ter essa introspecção mesmo, olhar para dentro, ficar em frente do espelho e se olhar o que está acontecendo comigo, compreender e, além de tudo
tudo isso, entender que a pessoa precisa se valorizar. Ela tem que colocar ela em primeiro lugar. Se ela precisa de ajuda, busque ajuda, busque apoio, busque alternativas. Porque muitas vezes a pessoa está presa ali sentindo esse mar de emoções e não sabe o que fazer. Busca ajuda. Porque a pessoa precisa dar o primeiro passo para conseguir ser ajudada. Então busque, vai atrás de profissionais que possam ajudar você a sair desse conflito interno que se encontra. Porque muitas vezes a gente fica, né, nesse conflito interno e a gente se fecha numa caixinha e fica ali, o céu, o mar, o que eu faço agora, meu dia não está legal. Muitas vezes transmite, né, esse ódio para quem está ao lado, mas não busca ajuda, não busca apoio, não busca um profissional para poder auxiliar, não vai atrás entender o que está acontecendo. Então, o meu conselho é: busque ajuda, busque um profissional que consiga te estender a mão e te auxiliar na sua caminhada. Então, fala, Sônia. Eu acho que a Fer falou tudo, né? Porque a primeira coisa é se priorizar mesmo. E tem uma frase que eu gosto muito do GPS, que é: a vida é justa. Então, quando você faz as melhores escolhas, a vida te recompensa. Entendeu? Se essa mulher vai procurar ajuda, como a Fer acabou de dizer, com certeza ela vai melhorar e ela vai ter a recompensa de uma vida mais leve, né? Que eu acho que nós estamos aqui para falar para a mulherada que é uma vida mais leve, mais feliz, mais segura. Então, é o que a Fer falou mesmo. Independente do que a pessoa acredita, eu acho que tem que procurar ajuda. E quando a pessoa tem dificuldade de procurar ajuda? Então, quando esse é um dos problemas. Hoje até está mais aberto, né, essa questão. Mas esse é um grande problema. Tem pessoas que têm dificuldade de se abrir e falar dos problemas. Mas Débora, a gente está num grupo, numa tribo que não tem... É para você eliminar a culpa e as desculpas. Se a pessoa está com uma desculpa, ela não consegue procurar, ela quer ficar onde ela está. Entendeu? Porque tudo muda quando alguma coisa muda. Então, se ela não entender que se ela não for, ela vai continuar no limbo, e no limbo é o pior lugar que pode se estar, ela vai procurar alguma coisa. Então, tem pessoas que querem só reclamar mesmo, ser vítima e não quer sair do lugar. Eu acredito nisso. Porque quando quer, vai. Vai sim. E assim, né, identificar essas pessoas, porque assim, muitos querem só reclamar na vida, não querem ajuda realmente, né? Então não vai buscar, porque aquela vida tá boa para a pessoa e tá tudo bem, é um direito dela, né? O duro é as pessoas que convivem, mas ok. Agora, uma pessoa que está, por exemplo, depressiva, né, extremamente depressiva, já não consegue responder pelos seus atos, tem as pessoas que acompanham ela. E essas pessoas estão vendo que está precisando de ajuda, né? Então, essas pessoas podem auxiliar, mas no caso de uma depressão profunda. Porque quando a pessoa está, né, apesar de estar, de repente, não tão bem, mas ela tem ainda a clareza de saber que precisa de ajuda. E muitas vezes, ela, de repente, pode não saber qual tipo de ajuda que ela precisa. Pode ocorrer, mas ela sabe que ela precisa de ajuda. Então... Mas, Fer, você falou da utilidade, né? Tem pessoas que também estão no limbo, que estão numa situação difícil, tudo, mas aquilo às vezes tem uma utilidade. Exatamente. Entendeu?
Exatamente. Então, O que é depende, a gente tem que valorização para identificar vocês? o tipo de pessoa, qual as condições está, né? Como eu disse aqui, porque tem pessoas que estão ruins, vão continuar reclamando, mas está fazendo isso de utilidade para ela. Isso está sendo útil para chamar a atenção de alguém. Mas tem pessoas que, de repente, não estão conseguindo, né, realmente falar, realmente ir atrás dessa ajuda, mas essa pessoa vai falar para outra que não está bem. De repente, essa outra que convive pode auxiliar. O que é valorização para vocês? Se dá valor? Porque, assim, tem muitos termos hoje, né? Então, eu gosto dessa coisa do ipsilíteres, de falar, né? O que para você é ser valorizada? Para mim, valorização, para mim, é se dar prioridade. Buscar valorização no outro, você não vai ter. É você se priorizar e fazer as coisas que você gosta. Eu não acredito que, assim, eu vou, sabe, procurar valor em... Não existe. Eu me valorizar, eu me priorizar. Eu sentindo segura com isso, as pessoas vão ver e vão dar valor. Mas não que eu estou buscando, entendeu? Para você, Fer? Eu acredito que valorização é cuidar de si. Eu acho que valorização está muito ligada à autoestima, né? Você estar com a sua autoestima alta e cuidar de você e fazer por você, se dar a prioridade, se colocar em primeiro lugar, isso é a valorização. Sim. Isso inclui até descansar, né? Sim, com toda certeza. A última entrevista que eu fiz foi com uma professora e ela fala isso, né? Ela citou isso, que muitas mulheres só conseguem descansar na hora ali, 10 minutos de almoço, que é o momento que ela consegue sentar e comer. E mesmo assim ela come muito rápido, e ela até citou uma pesquisa científica que isso está sendo um dos grandes motivos de obesidade, né? Então, acho que descansar também faz parte. A gente não se dá muito... Ela não descansa porque ela não se olha, né? Ela não para olhar para ela. Ela está preocupada, ela está no celular, ela está vendo ali, ela está olhando lá, ela está pensando ali, entendeu? Ela não se olha. Simplesmente é por isso. E nós estamos aqui para mostrar para as mulheres que elas têm que se olhar, que elas têm que se priorizar, que elas têm que se valorizar. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando você cuida de si, você entende as suas necessidades e você entende o que é preciso ser feito. Você entende que existe um ciclo circadiano de dia e noite. Você entende que trabalhar é necessário, mas descansar também é necessário. Você entende as suas prioridades e você se valoriza isso. Então, é por isso que eu disse que tem muito a ver com a autoestima, porque se a mulher está com baixa autoestima, ela não vai fazer isso. Se ela estiver com alta, nossa, ela vai se olhar, ela vai se valorizar, ela vai identificar o que é necessário para cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar do seu emocional e cuidar do seu espiritual. Sim, maravilha. E cuidar dos seus ambientes, né, Fer? Porque os ambientes, como você falou, é muito importante. Ambiente em todos os sentidos, de trabalho, de casa, é importantíssimo. Porque às vezes ela fica na dor, porque ela trabalha o dia inteiro num ambiente que ela não gosta. Nesse Entendeu? sentido que vem o falar não, né? O saber falar não, saber falar sim. Ó, saber fazer a gente está chegando aqui no finalzinho, eu vou ver se tem alguma pergunta, mas tá. Já quero deixar aqui o convite para vocês irem sozinha e, de repente, a Fer falar só da autoestima, algum assunto, e a Sônia falar, explicar esses traços e como que é essa análise aí, e os danos de não entender, né, esses traços, como que isso ajuda a gente se relacionar melhor com
com quem é da nossa família, com as pessoas. Eu só queria fazer um adendo, que eu costumo dizer muito essa frase aqui, né, no dia a dia da minha clínica, enfim, porque a vida, ela é feita de escolhas. Qual a sua escolha? Então, toda escolha tem uma consequência. Então, a consequência só vai vir depois da sua escolha. Então, qual a sua escolha? Sim, é assunto que não acaba mais, né? Eu sempre coisa. Mas então é isso. Eu achei muito legal. A gente acho que a gente fez um roteirinho aqui, acabou fugindo, mas acho que a gente conseguiu falar um pouco desse papel da mulher hoje, dessa correria, dessa armadura que a gente veste, muitas vezes por padrão ou por repetição, por ver demais isso, né, que a própria sociedade impõe, e que para a gente olhar, né, mais para o nosso emocional, para o nosso comportamento. Então, queria que vocês fechassem, né, uma mensagem para deixar, para que as mulheres se tornem mais leves, né? Vocês acham a minha mensagem, Débora, é para quando a mulher tem essa noção de prioridade, de autoestima, como a senhora falou, de valorização, ela vai ser melhor para os filhos, para o marido, para as amigas, para todo mundo. Porque uma mulher que não está bem, ela não é uma boa companhia, entendeu? Ela não é luz, ela não é sabedoria, ela não traz aquela leveza que nós mulheres temos que trazer. Então, é assim, mulherada, se cuidem para vocês ser melhor para o outro. Não é, mas tem que olhar primeiro para vocês. Né? Parece que é egoísta, falar, não, agora o tempo é meu, agora eu vou cuidar de mim, mas não é. É pro bem. Não é, a você gente se cuida. cuidando, você ilumina onde você está. Quando você se cuida, né? Quando você está bem, né? Esse é meu. Então, nós somos o alicerce. Mas para ser o alicerce, esse alicerce tem que estar muito bem. Então, esse alicerce precisa ser cuidado. Nós, mulheres, somos filhas, somos mães, somos esposas, somos irmãs, somos avós. E a gente tem vários papéis aí. Então, cuidar desse alicerce, né? Cuidar de si, se autovalorizar, ter a sabedoria, são fundamentais para construir um mundo justo, para ser equilibrado e ter um toque de leveza. Eu acho que é isso. Maravilha. Muito bom o papo. Aonde fica a sua clínica em Santa Rita? Fala um pouquinho do atendimento, você atende todos os dias? Então, vamos lá. Eu tenho uma clínica em Santa Rita do Passa Quatro, fica na rua José Rodrigues Palhares, 112, Centro, em frente à Câmara Municipal. E eu também faço atendimentos online. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta integrativo. Então, por isso abordo toda essa medicina integrativa, porque eu olho o meu paciente como um todo. E tenho o meu telefone, quem quiser me seguir, tá? Fiquem à vontade. Vou deixar depois na descrição aqui. Eu procuro, né, estar colocando conteúdos para agregar a vida das pessoas. E aí, qualquer coisa é só chamar no número que tem ali no Instagram, eu fico à disposição. E se alguém, né, ficou com vergonha de mandar alguma mensagem por aqui, eu fico à disposição, pode me mandar mensagem, inbox, que eu vou estar respondendo assim que é possível. Maravilha. Sônia, onde as pessoas te encontram? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a minha
mentoria vai sair lá para maio. Mas, assim, a certificação eu só posso fazer agora em abril, né? Tem datas. Então, é para maio. Mas, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre análise, quiser fazer alguma pergunta, então, meu arroba é Sônia Mutter, aí me manda lá no direct, que nossa, vai ser o maior prazer, tá? Responder. Então, tá joia. Muito obrigado pelo bate-papo.